Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha de clássico e é o Hobbit, o livro que vocês escolheram para eu ler no mês de março. Sim, a leitura acabou atrasando um pouco, mas estou trazendo a resenha como combinado para vocês, tá? Mas antes da gente começar a resenha e eu falar um pouquinho do que eu achei do livro, quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Compartilhe o canal, o conteúdo com seus amigos, para que eles também possam estar aqui acompanhando a gente na nossa comunidade, tá bom? Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais também, Instagram, Twitter, o link do blog que sai post semanalmente. Então, sempre tem bastante conteúdo em várias das redes. Me acompanhe, tá bom? Então vamos falar da edição. Essa edição é a atual que tem sido vendida, né, do Hobbit. É uma edição capa dura da HarperCollins. Ela é ilustrada e inclusive ela tem mapas. E os mapas são bem interessantes. Tem esse e eu não sabia. Depois que eu terminei de ler o livro, eu percebi que tem um outro mapa aqui no final, que então assim, que é mais aproximado de uma determinada região. E se eu tivesse visto durante a leitura, talvez teria me ajudado bastante na localização dos ambientes. Porque quando você chega aqui nessa região, tudo fica muito comprimido, então fica difícil de visualizar onde os anões e o Hobbit estão. As imagens da capa são muito bonitas, tá? Aqui tem o caminho, né, pra montanha, que é o alvo deles. E aqui é a Vila dos Hobbits, se não me engano. É bem bonitinho. Então, assim, vamos falar do livro. O livro, ele não tem, assim, textos de apoio, você já entra já no livro, se não me engano. Ele tem uma introduçãozinha, mas textos de apoio não tem, tá, gente? Tem uns índices de gravuras, de ilustrações, porque tem algumas coisas coloridas e outras não. Tem um prefácio, assim, na verdade, prefácio a gente pode dizer que é um texto de apoio, né? Que fala um pouquinho de como foi a publicação, a compilação, então, assim, vale a pena. É interessante ler depois, tá? Então, como é que funciona a história? A história a gente começa com o Bilbo. A gente vê a Vila dos Hobbits e começa a conhecer a toca do Bilbo. E, assim, a rotina dele. Ele é um hobbit solitário, tem a casa dele, tem as coisas dele, tem os horários de chá dele. Então, os hobbits em si, eles têm uma cultura muito de ser tranquilo, pasmaceiro e tudo mais. E de repente ele recebe a visita do Gandalf, que é o mago, né, que a gente conhece na trilogia da Sociedade do Anel e tal. Então ele conhece o Gandalf e o Gandalf diz que conhece toda a família dele e que outros hobbits já haviam participado de algumas situações e que ele já conhecia ele e tal. E ele fica assim meio cabreiro, e eles têm uma conversa meio estranha, meio truncada, que o Hobbit acha estranho, mas para não ser descortês, né, ele convida o Gandalf no dia seguinte para tomar chá com ele, às 4 da tarde, pronto. Mas aí o que acontece? No horário combinado, não é Gandalf que aparece. Começa a aparecer um monte de anão, um atrás do outro, agindo como se já tivessem sido convidados, como se eles soubessem de tudo. E eles vão entrando na casa vão chegando e entrando na casa do Hobbit, um atrás do outro. E ele fala, nossa, eu acho que eu não vou ter comida pra todo mundo. As preocupações caseiras dele, né? Eu acho que eu não vou conseguir servir todo mundo. Até que chegam todos os anões, né? Que são bastante anões. E depois chega o Gandalf. E cada um dos anões, eles têm uma função específica. 2 são mais espertos em vigiar e ir na frente e voltar com notícias, sabe, sondar. Então, assim, cada um deles tem um papel específico. E quando o Gandalf chega, e à medida que as pessoas vão comendo e vão conversando e vão cantando e tal, pelas músicas, aos poucos ele vai entendendo do que se trata. Que na verdade é uma aventura que os anões querem fazer para ir na montanha, que fica do outro lado. Ó, só para vocês saberem, a Vila dos Hobbits fica aqui, a montanha fica aqui, então tipo, eles têm que atravessar tudo isso para chegar até aqui, e os perigos são enormes, são muitos perigos mesmo.
Então, eles já vão sair nessa viagem sabendo que a probabilidade de eles voltarem é muito remota. Qual é o objetivo dos anões? Chegar até a montanha, matar o dragão e tomar de volta o ouro que era dos anões, que o dragão Smaug roubou há muitos e muitos anos atrás. Então agora a gente está lidando com o descendente direto do rei da montanha, que era dos anões, que se chama o Thorin. Então ele é o líder da expedição. Então assim, ele é realmente quem é o maior interessado na situação. E onde que o Hobbit entra nisso tudo? O Gandalf, quando estava ajudando eles a montarem a equipe e tal, o Gandalf falou, vocês precisam de um gatuno. E eu conheço um. E aí que entra o Hobbit. Ele coloca o Hobbit como se fosse um gatuno. Uma pessoa sorrateira que vai conseguir entrar em lugares que os anões não conseguem entrar, conseguir fazer coisas que os anões não conseguem fazer. E assim dar prosseguimento na aventura deles. Tecnicamente é aí que o Hobbit entra. Mas é claro que de início ele não gostou nada dessa história, ele não queria essa aventura, ele não queria sair do conforto da casa dele, nada disso ele queria. Mas como tem antepassados dele, que o Gandalf foi muito amigo, e o Gandalf sabe, conhece, que tem um pouquinho de sangue daquela família que são aventureiros. Então ele acaba se sentindo impelido de sim participar disso. No fim das contas, ele acaba participando e vai com eles. E logo no início já começam a ter vários problemas. Eles enfrentam 3 trolls, depois eles enfrentam racionamento de comida ao longo da viagem, que tá difícil deles conseguirem pegar comida a mais, né? Depois eles enfrentam os goblins da montanha. E essa parte dessa montanha aqui, que é bem no início, é bem longa, sabe? Esse trecho da montanha que eles passam. Eles encontram os goblins lá e é bem nessa parte que o Gollum aparece. E isso foi uma surpresa pra mim, porque esse é o primeiro contato meu com Tolkien em escrita. Eu vi os filmes do Senhor dos Anéis, mas não vi o filme do Hobbit. Inclusive, eu nem vou falar dele nesse vídeo, porque como eu não vi o filme, eu não sei comparar se é fiel ou não ao livro. Me contem nos comentários se vocês já viram o filme e se vocês acharam que é ou não, sabe, fiel. Eu quero saber, tá bom? Então eu não cheguei a ver o filme, então não vou mencionar a adaptação, tá? Então, assim, essa parte até ele chegar à montanha já leva muito tempo, é muito cansativo. E à medida que eles vão avançando, cada vez fica mais cansativo e mais difícil, eles vão encontrando inimigos mais perigosos. Então o Gollum ele acaba encontrando lá, e é aí que entra o Anel do Poder. A partir daí o Bilbo fica em posse do Anel do Poder. Mas tem algumas coisas que eu percebi que no livro, eu não sei se na trilogia do Senhor do Anel é diferente, mas nesse livro não apresenta nenhuma consequência o uso do anel. Tipo, ele usa e desaparece, mas ele não fica vendo as coisas em preto e branco, outros animais de outras dimensões, sabe? Achando ele, tentando encontrar ele, como acontecia dentro do Senhor dos Anéis, pelo menos nos filmes, porque eu não li os livros, né? Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Basicamente ele fica invisível e faz tudo, então ele não fica viciado no anel, nem nada disso, entendem? Então eu achei isso uma grande diferença. Então, no livro por escrito, eu não sei se tem ou não essa parte da pessoa ficar muito viciada no anel, ficar dependente do anel. Pelo menos aqui no Hobbit isso não é abordado, e ele usa muitas vezes o anel. Além disso, depois da montanha, a gente sente que a partir daí o Hobbit começa a salvar os anões uma atrás da outra situações. Então ele realmente se torna uma pessoa muito importante, muito valorizada por eles. Porque de início os anões não iam muito com a cara dele, só estavam indo porque o Gandalf falou pra levar ele e tal. Então assim, toda situação chata ou difícil que eles se enfiavam, o Bilbo ia lá e tirava eles de uma forma ou de outra. Então assim, eles chegam até a montanha, né, intactos, tipo eles, né, vivos, mas eles passaram por muitas coisas. Então, o que eu senti na leitura? Pra mim foi uma leitura um pouco mais difícil. Eu já tinha ouvido falar que várias pessoas falaram que era um livro mais descritivo, que era mais arrastado e tal. Eu não me importo muito com livros descritivos, não tenho problema com isso. Mas sim, eu senti que o livro estava arrastado e que em alguns momentos eu senti que tinha parágrafos a mais. É a sensação que eu tive enquanto eu li. Que não tinha necessidade de falar daquilo ou de
entrar muito naquele assunto, porque não é o foco do livro, sabe? E o livro, ele é narrado em terceira pessoa com focos. Então, às vezes, a maior parte do foco tá no Bilbo. Mas quando a gente precisa ver o que tá acontecendo fora da situação que o Bilbo tá, é narrado de uma forma geral do que tá acontecendo. Então, assim, querendo ou não, a narração é em terceira pessoa, né? Só pra gente contextualizar. E assim, eu senti essa dificuldade, tanto é que eu senti essa dificuldade que eu levei mais de 3 semanas pra ler esse livro. E não é um normal isso pra mim, nem ler livro clássico eu não demoro tanto tempo assim. Então, eu realmente tive que me concentrar pra concluir a leitura, porque tinha partes muito legais, como essa do Gollum e tal. Aí depois vinha, ficava lento e devagar, sabe? E aconteceu algumas coisas que você não se importava tanto, aí depois ficava legal, depois voltava a ficar um marasmo. Então eu senti que teve esses picos, sabe? De alto e baixo. Tô falando isso porque se você nunca leu, pra você já esperar. Então eu dei uma decepcionada, na verdade. Porque eu esperava que fosse de outra forma. Assim, teve surpresas, claro, muito positivas, que eu não esperava. Mas o andamento do livro realmente me deu uma decepcionada. E assim, eu já gravei o vlog, né, de leitura, tenho gravado, né, o vlog de leitura do mês pra vocês. E eu até falei durante o vlog que eu sentia que ele não ia ser um favorito, porque um livro favorito pra mim, ele tem que ser, ele tem que me surpreender, sabe? Ele nem precisa ser 5 estrelas, mas ele tem que me surpreender muito positivamente. E eu senti que as surpresas que ele trouxe não superaram algumas chateações que eu tive na leitura, durante a leitura. Então ficou muito na mesma. Por isso que eu dei selo Amor Perfeito, que é um bom livro, não chega a ser ótimo, na minha opinião. Então, gente, não, eu sei que esse livro é amado por muitas pessoas, mas eu realmente senti que não funcionou tão bem pra mim como eu esperava que fosse funcionar, sabe? Então, assim, eu sei que tem muita gente que ama esse livro e eu super entendo, porque ele é muito bem escrito. Inclusive, os personagens são muito bem construídos. A gente tem o Bilbo, tem o Gandalf, tem o Thorin, tem os outros anões, tem o Gollum que aparece do nada, assim, sabe? E tem o próprio dragão, que tem vários trechos bacanas de conversa do dragão com o Bilbo. Então, assim, a gente tem partes marcantes. Eu não tiro o mérito do livro de jeito nenhum. Mas as outras partes que me chatearam acabaram meio que prevalecendo sobre essas surpresas que apareceram, na minha opinião. Mas é aquele negócio, resenha é muito pessoal. Leitura, para você realmente ter uma ideia, você tem que sentar e você ler para você sentir se é para você ou não o livro. Então, assim, não é que o livro não foi pra mim. Eu me diverti em algumas partes, outras nem tanto. Eu me decepcionei com algumas partes, me surpreendi com outras. Por isso que pra mim ficou da média, entendeu? Por isso que eu dei o selo Amor Perfeito. Então, por enquanto, não dou o selo Lotus. Talvez, quem sabe, numa releitura eu dê o selo Lotus, que é ótimo. Mas eu senti que ele não chegou nesse patamar no meu gosto, sabe? Mas foi uma boa leitura sim, foi ótimo conhecer mais a fundo esse universo do Senhor dos Anéis, porque a gente tem várias coisas que são mostradas aqui mais profundamente, inclusive como os goblins se organizam, as águias também, que tem o seu próprio reino, e tem seus próprios reis entre eles. Assim, tem muita coisa interessante, sabe, dentro do livro, super valeu a pena a leitura. Pena que não foi um favorito. Até eu fico assim, meio pesarosa disso, mas eu tenho que ser honesta comigo mesma, de que eu não gostei tanto assim da leitura como eu queria ter gostado, ou como eu esperava gostar, né? Esse é o ponto. Eu acho que no fim eu fui com muita sede ao pote. Então, quando você for ler, se for sua primeira vez, espere ser surpreendido, mas eu não espere muito. Porque aí as surpresas vão realmente te encantar mais, sabe? Seria o meu conselho. Outra coisa que eu acho que deve ser levado muito em consideração é o tanto que o Bilbo vai mudando ao longo da narrativa. E isso é muito legal. Porque assim, os anões em si, eles fazem pouca coisa durante o livro todo. Pouquíssima coisa. Quem realmente mexe para a história movimentar, para eles vencerem, para eles serem libertos
para as coisas acontecerem. Ou é o Bilbo ou é o Gandalf. Então, são eles que realmente fazem a história acontecer. Os anões mais estão ali para sofrer. Então, eu senti que eles foram muito inutilizados durante a narrativa, mais como um povo reclamão e tal. Inclusive, o próprio Hobbit reclama muito. Muitas e muitas vezes ele murmura: eu queria estar na minha casa, eu queria estar na minha cadeira, eu queria estar comendo a minha comida. Assim, ele faz desse jeito, sabe? Muitas e muitas vezes. Todas as vezes que eles começam a passar por racionamento de comida ou não terem comida. Teve uma parte aqui que eles chegaram muito perto da inanição. Eu nem sei como eles sobreviveram, sinceramente. Assim, eu sei, né? Fica ali. Mas se a gente trazer para uma realidade palpável, aquilo não foi muito real, o que aconteceu com eles, né? Pelo tempo, de fome, de desidratação e tudo mais, realisticamente não sobreviveriam. Então, assim, eles passaram por muitos momentos desse e isso deixou eles muito castigados emocionalmente, sabe? Mas eu consegui ver que o Bilbo realmente ele vai crescendo muito dentro do livro como personagem e também como pessoa, sabe? Desabrochando como pessoa. Além disso, quando chega no momento no livro que o dragão está morto, porque obviamente todo mundo sabe que o dragão vai ser morto em algum momento, mas eu não vou dar o spoiler de como isso acontece, né? E aí, a notícia que se espalha é que o dragão foi morto, a ganância impera. Todo mundo quer o ouro, todo mundo quer uma parte do ouro, todo mundo quer saquear o ouro. Não interessa se o ouro é dos anões ou não é, se foi roubado deles ou não. Não interessa se outras pessoas sofreram muito por causa do dragão. Não interessa, todo mundo quer o ouro. E eu senti que o Bilbo foi uma das únicas pessoas que ficaram mais... sabe, eu não importo tanto com isso. Eu quero voltar pra minha casa, eu quero que a gente resolva isso e eu volte pra casa. E eu achei isso muito interessante porque quando eu vi o filme do Senhor dos Anéis, ele parecia ter sido muito afetado pelo anel. Então ele já estava bem corrompido, né? E no livro não, você consegue ver que ele não tá assim. Ele é uma pessoa com um coração muito puro e gentil. E apesar de fazer de um jeito aqui e de um jeito ali que talvez seja questionável, ele consegue conduzir as coisas de uma forma bem mais otimista e bem verdadeira com seus amigos, sabe? Para tentar resolver os conflitos. Mesmo que de início nem todos entendam dessa forma. Então, eu acho que ele foi muito corajoso ao longo do livro todo. Ele me surpreendeu bastante. Eu não achei que ele ia crescer tanto assim como um personagem, né? Mas é isso, gente. Eu gostei da leitura, super válida. Indico sim. Acho que você deve ter pelo menos uma primeira experiência com o Hobbit, já que é a história que passa antes do Senhor dos Anéis. Então, muitas coisinhas aparecem aqui que quando você vê o filme ou lê o livro, eu creio que você vai entender melhor, sabe? Gostei bastante da edição. E é isso, gente. Muito obrigada por terem escolhido o clássico do Hobbit pro mês de março aqui na enquete do canal, na comunidade, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.